A desintegração do Partido da Ordem não se deteve ao reduzir-se a seus elementos primitivos. Cada uma das duas alas principais, por sua vez, experimentou um novo processo de decomposição. Era como se todos os velhos matizes que anteriormente lutavam e se debatiam um contra o outro dentro de cada um dos dois campos, tanto do legitimista como do orleanista, como infusórios secos ao contato da água, tivessem novamente adquirido suficiente energia vital para constituir grupos próprios e antagonismos independentes. Os legitimistas imaginavam estar novamente em meio às controvérsias existentes entre as Tulherias e o pavilhão Marsan, entre Villèle e Polignac. Os orleanistas reviviam os tempos áureos dos torneios entre Guizot, Molé, Broglie, Thiers e Odilon Barrot. A ala do Partido da Ordem que ansiava pela reforma mas que estava novamente cindida sobre a questão dos limites dessa reforma, uma ala composta por legitimistas chefiados de um lado por Berryer e Fayloux e de outro lado La Roche-Jacquelin, bem como pelos orleanistas cansados de lutar chefiados por Molé, Broglie, Montalembert e Odilon Barrot, entrou em acordo com os representantes bonapartistas sobre a seguinte moção indefinida e ampla, os representantes abaixo-assinados tendo em vista restaurar a nação no pleno exercício de sua soberania, propõem que seja procedida à reforma da Constituição. Não obstante, ao mesmo tempo declaravam unanimemente, através de seu porta-voz, Tocqueville, que a Assembleia Nacional não tinha o direito de propor a abolição da República, que esse direito cabia exclusivamente à Câmara encarregada da reforma. Quanto ao mais, a Constituição só poderia ser reformada de maneira legal, ou seja, se conforme o preceito constitucional, 3/4 dos votos se manifestassem a favor da reforma. A 19 de julho, depois de 6 dias de tempestuosos debates, a reforma foi rejeitada, como era de se esperar. Houve 446 votos a favor, mas 278 contrários. Os orleanistas extremados Thiers, Changarnier etc., votaram com os republicanos e a Montanha. A maioria do parlamento declarou-se, assim, contra a Constituição, mas essa mesma Constituição declarava-se a favor da minoria e estabelecia como decisivo o pronunciamento desta. Não tinha o Partido da Ordem, entretanto, a 31 de maio de 1850 e a 13 de junho de 1849, subordinado à Constituição à maioria parlamentar? Não fora toda a sua política baseada até agora na subordinação dos parágrafos da Constituição às decisões da maioria parlamentar? Não deixará aos democratas a superstição bíblica na letra da lei, e castigado por isso esses mesmos democratas? No momento, porém, a reforma da Constituição não significava senão a manutenção do poder presidencial, da mesma forma que a manutenção da Constituição significava apenas a deposição de Bonaparte. O parlamento manifestava-se favorável a ele, mas a Constituição declarava-se contra o parlamento. Ele, portanto, agiu de acordo com o parlamento quando rasgou a Constituição, e de acordo com a Constituição quando dissolveu o parlamento. O parlamento declarara a Constituição, e com ela seu próprio poder, acima da maioria, mediante seus votos abrogar a Constituição e prorrogar o poder presidencial, declarando ao mesmo tempo que nem aquela podia morrer nem este viver enquanto ele próprio continuasse a existir. Os que deveriam enterrá-lo já esperavam junto à porta. Enquanto o parlamento discutia a reforma, Bonaparte destituiu o general Barragay de Illiers, que se mostrará irresoluto no comando da primeira divisão do exército, nomeando para substituí-lo o general Magnan, o vencedor de Lyon, o herói das jornadas de dezembro, uma de suas criaturas que sob Luís Felipe, por ocasião da expedição a Boulogne, já se comprometera mais ou menos a favor de Bonaparte. Com sua decisão sobre a reforma, o Partido da Ordem demonstrou que não sabia nem governar nem servir, nem morrer, nem suportar a República nem derrubá-la, nem defender a Constituição nem revogá-la, nem cooperar com o presidente nem romper com ele. De onde esperava então a solução de todas as contradições? Do calendário da marcha dos acontecimentos. Deixou de se arvorar em árbitro dos acontecimentos. Desafiou, portanto, os acontecimentos a assumirem o controle sobre ele, desafiando dessa maneira o poder ao qual, no decurso da luta contra o povo, cedera uma prerrogativa atrás da outra até permanecer impotente diante desse poder, a fim de que o chefe do poder executivo pudesse com maior tranquilidade traçar contra ele seu plano de campanha, reforçar seus meios de ataque, escolher suas armas e fortificar suas posições. Precisamente nesse momento crítico, o parlamento resolveu retirar-se de cena e suspender suas sessões durante 3 meses, de 10 de agosto a 4 de novembro. O partido parlamentar não só se desdobrara em suas duas grandes facções, cada uma dessas não só se subdividiram por sua vez, mas o Partido da Ordem de dentro do parlamento,
Os arautos e escribas da burguesia, sua plataforma e sua imprensa, em suma, os ideólogos da burguesia, e a própria burguesia, representantes e os representados, enfrentavam-se com hostilidade e não mais se compreendiam. Os legitimistas das províncias, com seu horizonte limitado e seu entusiasmo ilimitado, acusavam seus dirigentes parlamentares, Berryer e Falleix, de haverem desertado para o campo bonapartista, de terem abandonado Henrique V. Seus cérebros liriais acreditavam no pecado original, mas não na diplomacia. Muito mais fatal e decisiva foi a ruptura da burguesia comercial com seus políticos. Censuravam-nos, não como os legitimistas censuravam os seus, por terem abandonado seus princípios que já se haviam tornado inúteis. Já indiquei acima como, desde a entrada de Fouad para o ministério, a ala da burguesia comercial que detivera a parte do leão no governo de Luís Felipe, ou seja, a aristocracia financeira, tornará-se bonapartista. Fouad não representava apenas os interesses de Bonaparte na Bolsa, representava também os interesses da Bolsa junto a Bonaparte. A posição da aristocracia financeira está pintada de forma magistral em uma passagem de seu órgão europeu, The Economist de Londres. Em seu número de fevereiro de 1851 escreve o correspondente de Paris: tivemos oportunidade de comprovar em numerosas fontes que a França deseja, acima de tudo, a tranquilidade. O presidente o declara em sua mensagem à Assembleia Legislativa, e o mesmo é repetido da tribuna, afirmado nos jornais, anunciado do púlpito, e é demonstrado pela sensibilidade dos títulos públicos a menor perspectiva de perturbação, e por sua estabilidade quando se torna evidente que o poder executivo sai vitorioso. Em seu número de 29 de novembro de 1851, o The Economist declara em seu próprio nome: o presidente é o guardião da ordem, e é agora reconhecido, como tal em todas as bolsas de valores da Europa. A aristocracia financeira condenava, portanto, a luta parlamentar do Partido da Ordem contra o poder executivo como uma perturbação da ordem, e comemorava cada vitória do presidente sobre os supostos representantes dela como vitórias da ordem. Por aristocracia financeira não se deve entender aqui apenas os grandes promotores de empréstimos e especuladores de títulos públicos, a respeito dos quais torna-se imediatamente óbvio que seus interesses coincidem com os interesses do poder público. Todo o moderno círculo financeiro, todo o setor de atividades bancárias está entrelaçado na forma mais íntima com o crédito público. Parte de seu capital ativo é necessariamente invertida e posta a juros em títulos públicos de fácil resgate. Os depósitos de que dispõe, o capital colocado à sua disposição e por eles distribuído entre comerciantes e industriais, provém em parte dos dividendos de possuidores de títulos do governo. Se em todas as épocas a estabilidade do poder público significava tudo para todo o mercado financeiro e para os oficiantes desse mercado financeiro, por que não o seria hoje e com muito mais razão, quando cada dilúvio ameaça destruir os velhos estados e, com eles, as velhas dívidas do Estado? Também a burguesia industrial, em seu fanatismo pela ordem, irritava-se com as disputas em que o Partido da Ordem se empenhava no parlamento com o poder executivo. Depois de seu voto a 18 de janeiro, por ocasião da destituição de Changarnier, Thiers, Anglas, Sanibel, etc., receberam precisamente de seus constituintes dos distritos industriais censuras públicas, nas quais sua coligação com a montanha era particularmente condenada como alta traição contra a ordem. Se, como vimos, as críticas jactanciosas, as mesquinhas intrigas que assinalaram a luta do Partido da Ordem contra o presidente, não mereceram melhor recepção, então por outro lado, esse partido burguês, que exigia que seus representantes permitissem, sem oferecer resistência, que o poder militar passasse das mãos de seu próprio parlamento para as de um pretendente aventureiro, não era sequer digno das intrigas desperdiçadas em sua intenção. Demonstrou que a luta para manter seus interesses públicos, seus próprios interesses de classe, seu poder político, só lhe trazia embaraço e desgostos, pois constituía uma perturbação dos seus negócios privados. Quase que sem exceções os dignitários burgueses das cidades da província, as autoridades municipais, os juízes dos tribunais comerciais, etc., recebiam Bonaparte em todas as localidades que visitava em suas excursões, da maneira mais abjeta, mesmo quando, como aconteceu em Dijon, ele desferiu um ataque sem reservas contra a Assembleia Nacional e especialmente contra o Partido da Ordem. Quando o comércio era próspero, como ainda era em princípios de 1851, a burguesia comerciante enfurecia-se contra qualquer luta parlamentar, temendo que o comércio viesse a ressentir-se disso. Quando o comércio andava mal,
como acontecia constantemente a partir do fim de fevereiro de 1851. A burguesia comerciante acusava as lutas parlamentares como responsáveis pela paralisação e clamava para que cessassem, a fim de que o comércio pudesse desenvolver-se novamente. Os debates sobre a reforma coincidiram justamente com esse período difícil. Tratando-se aqui da questão do ser ou não ser da forma de governo vigente, a burguesia sentia-se tanto mais autorizada a exigir que seus representantes pusessem fim a essa torturante situação provisória e mantivessem ao mesmo tempo o status quo. Não havia nisso nenhuma contradição. Por fim da situação provisória, ela compreendia precisamente a sua perpetuação, o adiamento para um futuro distante do momento em que uma decisão tivesse que ser tomada. O status quo só poderia ser mantido de duas maneiras: pela prorrogação do poder de Bonaparte, ou mediante sua renúncia constitucional e a eleição de Cavaignac. Um setor da burguesia desejava esta última solução, e não soube dar a seus representantes outro conselho senão o de que se conservassem em silêncio e não tocassem na questão candente. Estavam convencidos de que se seus representantes não falassem, Bonaparte não agiria. Queriam um parlamento avestruz, que escondesse a cabeça para permanecer oculto. Outro setor da burguesia desejava, tendo em vista que Bonaparte já se encontrava na presidência, que continuasse no posto, a fim de que tudo pudesse prosseguir na mesma rotina de sempre. Irritavam-se por não ter o parlamento violado abertamente a Constituição e abdicado sem maiores formalidades.